E Portugal conquista a Nations League com Cristiano Ronaldo protagonista. Esse vídeo vai ser dedicado, claro, a essa conquista maravilhosa de Portugal pela segunda vez na história, ganhando a Nations League em 4 edições. Ganhou a primeira lá em 19 e ganhando agora em 2025. Bateu a Holanda no Estádio do Dragão por 1-0 em 19 e agora bateu a Espanha nos pênaltis, 2-2 no tempo normal e 5-3 nas penalidades máximas, com Portugal impecável na decisão por pênaltis, com Cristiano Ronaldo novamente protagonista, marcando gols importantes. Marcou na semifinal contra a Alemanha, marcou também contra a Espanha na grande decisão. E Portugal de Vitinha, de João Neves, de Cristiano Ronaldo, de vários jogadores interessantíssimos. Quero falar bastante do Nuno Mendes, disparado aí o melhor lateral esquerdo da atualidade. Ele que foi campeão com o Paris Saint-Germain ao lado do Vitinha e ao lado do João Neves, com o Paris Saint-Germain na Alemanha, né, batendo na Inter de Milão, e novamente na Alemanha, Portugal sendo campeão com esses jogadores sendo protagonistas. Muito legal a gente destacar isso. Portugal é uma seleção muito forte, uma seleção que coloca de vez aí a sua chancela e seu favoritismo, por que não, na próxima Copa do Mundo, assim como a Espanha, que também atual campeã europeia, perde para Portugal, mas também com um futuro brilhante pela frente. É um time muito bem ajeitado, com jogadores novos surgindo, com muitas peças interessantes. O De La Fuente faz um ótimo trabalho. Nico Williams, Lamine Yamal, agora com Huijsen integrando aí a seleção espanhola, jogará no Real Madrid. Enfim, vários jogadores muito interessantes. Sem falar de Zubimendi, de Merino. São tantos nomes interessantes. Fabian Ruiz, claro, muito importante nesse meio de campo. E as experiências de jogadores, como o Isco, que entrou no jogo e ajudou bastante, foi uma peça ali bastante influente no jogo. E é claro que a Espanha cai de pé diante de Portugal, impecável defensivamente e com o Nuno Mendes marcando gol na decisão e colocando o Lamine Yamal no bolso, hein? Uma partida tática defensiva muito boa do Nuno Mendes, como já vem fazendo uma temporada absurda com o Paris Saint-Germain, ao lado do Vitinha e também do João Neves, jogadores jovens ainda. Portugal terão aí muitos anos de alto nível pela frente nos seus clubes e também pela seleção portuguesa, mas olha, não é à toa que a UEFA escolheu o Nuno Mendes como o grande nome do jogo, o craque do jogo, e com certeza é um jogador que merece muito destaque, a gente falar bastante, porque olha o que ele agride ofensivamente e também ajuda defensivamente. Portugal é um absurdo, e no Paris Saint-Germain é a mesma coisa. Hoje o Lamine Yamal não conseguiu ter uma performance como teve contra a França, porque o grande responsável por marcar o Lamine Yamal foi exatamente o Nuno Mendes, que fez uma partida absurda, né? E mesmo sem grandes jogos aí por conta do término da temporada europeia, a Nations League protagonizou demais nos últimos dias com partidas de altíssimo nível, tanto nas semifinais como também na grande decisão. Vitória de Portugal, segundo título, terceira taça de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa, havia vencido a Euro em 2016, né? Numa Euro também sensacional, aquela eterna final contra a França no Stade de France, com o Éder sendo o grande protagonista do gol do título na prorrogação, com o Cristiano Ronaldo fora de campo e sofrendo também o drama de estar fora de campo por causa de uma lesão. Lembrando que o Cristiano Ronaldo, lá em 16, ele sofreu uma falta dura do Payet logo no começo do jogo e perdeu aí o restante da final, não pôde jogar. E a liderança dele no banco de reservas foi algo absurda naquela época. Ele com 31 anos em 2016. Agora com 40, ele também sentiu uma lesãozinha, saiu aos 88 minutos, 43 do segundo tempo, e mesmo assim exercendo uma liderança fundamental ali no banco de reservas, ajudando seus companheiros, motivando, dando conselhos, sendo um cara como ele realmente foi durante a carreira dele inteira, um líder. Longevidade é a mesma coisa que excelência. Cristiano Ronaldo pode provar isso.
quanto mais velho você fica, mais importante você é, e ele entende o seu papel no time. Ele não tem mais a explosão física de antes, a gente sabe muito bem, mas ainda é muito decisivo e entende o papel tático dele no time. Claro, jogador de referência, precisa da bola no pé e atuando como realmente um 9, um atacante clássico, tá ali mesmo bem posicionado para marcar gols, e não vai ser aquele cara de explosão como era antigamente atuando pelas pontas, muito pelo contrário, é um jogador mais aplicado ali, flutuando na área, sendo muito importante para Portugal. E a gente vai ter, provavelmente, o Cristiano Ronaldo com 41 anos de idade jogando uma Copa do Mundo, que será a sexta dele na carreira. Né? Desde 2006 para cá, Cristiano Ronaldo não perdeu uma Copa do Mundo sequer com a seleção de Portugal. Então, desfrutar, pessoal, dessa reta final de carreira de um dos maiores, ou se não, um maior da história. Cabe o debate aqui, não vou entrar nesse debate aqui, mas o Cristiano Ronaldo prova que cada ano que ele passa, mais ele se torna um jogador especial, né? E não é à toa que Portugal está nesse nível com ele, nessa geração que ele liderou por muitos e muitos anos, não é à toa que Portugal conseguiu títulos tão importantes. A Nations League virou um torneio importante de vitrine para acabar com aqueles amistosos sem graça de data FIFA, e se tornou um campeonato que todo mundo quer abocanhar alguma coisa. E Portugal já tem duas taças. Lembrando que França também tem uma e a Espanha também tem outra. E é claro que toda essa situação, né? O Cristiano Ronaldo ainda está em definição se vai renovar lá com o Al Nassr da Arábia Saudita, mas totalmente focado, totalmente compenetrado nos objetivos, e claro que ele vai querer fazer mais um ano positivo para estar com Portugal na próxima Copa do Mundo. É um jogador que dedica todo dia, foca todo dia, cuida de si mesmo, e é exatamente isso que ele planeja fazer até o seu último dia como jogador profissional. A emoção dele ali na última penalidade máxima, se escondendo entre o Diogo Dalot e os membros da comissão técnica, é algo absurdo. Compartilhei esse vídeo nos reels aqui do Instagram e também nos shorts aqui do canal, para vocês verem o quanto ele ainda segue com muita chama de ser competitivo, de ganhar título. E isso é o exemplo que ele traz para todo mundo que quer ser jogador de futebol um dia e que tem talento para ser um jogador de qualidade. Então é um exemplo muito grande. 938 gols na carreira e contando, sendo decisivo, sendo importante, e é claro que é uma consagração absurda, um título importante para o Roberto Martínez também, treinador espanhol que assumiu a seleção de Portugal sob pressão, querendo dar mais identidade a esse time, e com essa jovem safra que está vindo com jogadores de grandíssima qualidade, Portugal se coloca realmente entre os favoritos à conquista da Copa do Mundo do ano que vem, hein? E olha que a Espanha vai vir mordida, hein? Porque a Espanha também tem uma senhora equipe, um senhor elenco, e claro que o De La Fuente vai fazer de tudo para que a Espanha também consiga brigar por essa taça de campeão. Lembrando que a Espanha foi campeã do mundo lá em 2010, na Copa da África do Sul. Cara, muita coisa legal para falar desse jogo em si, um jogo muito nervoso, um jogo de duas equipes muito competentes que defendem muito bem. A Espanha se ajeitou muito bem defensivamente com a chegada do Huijsen. O Huijsen já vinha fazendo grandes aparições com o Bournemouth. Agora, jogador do Real Madrid na próxima temporada, já titular da seleção da Espanha, jogador que é muito precoce, muito jovem. Aliás, a Espanha é de vários jogadores precoces, a Lamine Yamal é um exemplo disso, com 17 anos sendo decisivo e já campeão com a Espanha em Eurocopa, campeão com o Barcelona, enfim, muito bacana ver como a geração espanhola também trabalha para um futuro ainda mais competitivo, mas Portugal também não está atrás, com jogadores também muito competentes, e graças a essa espinha dorsal portuguesa, o Paris Saint-Germain conseguiu o lugar ao sol, a primeira conquista de Champions League. E ter Cristiano Ronaldo como mentor desses caras, o grande líder desses caras, claro que todo mundo vai querer jogar para ele. Claro que todo mundo vai querer empenhar o máximo para que Cristiano Ronaldo, em julho do ano que vem, levante a taça de campeão mundial e encerre a sua carreira no mais alto nível, no maior ápice, na maior condecoração da história
do futebol, que é a Copa do Mundo. Todo mundo quer isso. Mas a grande verdade é que, no final das contas, Portugal dá um passo importantíssimo para uma boa campanha na Copa do Mundo. Lembrando que ainda tem um ano, mas Portugal dá um passo importante para jogar eliminatórias, para jogar toda essa data FIFA que antecede o Mundial. A Espanha, idem, né? Mas é um recado interessante. A final da Nations League, aliás, a Nations League foi um torneio muito bem pensado para os europeus terem uma melhor vida útil, um melhor proveito de uma entre-safra entre grandes competições. Tá aí o grande resultado disso, porque os europeus estão sempre competindo em grande excelência, né? No mais alto nível, né? Claro que isso também abre o olho para a seleção brasileira, né? Porque nós vimos grandes jogos na Nations League com seleções importantíssimas. Isso coloca a seleção brasileira em estado de alerta para poder observar o que está sendo jogado na Europa e tentar trabalhar aí. É claro que o Ancelotti tem muita coisa para fazer pela frente com a seleção brasileira e o tempo é curto, né? Mas, né, tem tudo para você ajeitar esse time, mas é um outro esporte. O nível que Espanha, Portugal, Alemanha, França estão jogando não chega aos pés do que o Brasil está jogando. Isso a gente tem que ser bastante enfático e admitir que a realidade é essa. Mas tem tempo para ajeitar, tem tempo para acertar, e Copa do Mundo é aquilo, é momento. São muitos poucos jogos num curto espaço de tempo para que você consiga o caminho, uma vaga ao sol para ser campeão mundial. Mas é destacar, é reverenciar a figura de Cristiano Ronaldo. 40 anos com sede de campeão, mais uma taça para sua galeria, mais uma conquista para sua carreira e, claro, render, porque esse cara tem meu total respeito, é um dos maiores da história e com certeza vai ser muito importante ainda para Portugal neste ano que antecede a Copa do Mundo. Vamos acompanhar aí como que as seleções vão se performando ao longo do tempo até a Copa do Mundo do ano que vem. Mas Portugal consegue mais um título de Nations League, batendo a forte Espanha, a tão temida Espanha, mas olha, vai ser muito legal daqui um ano na Copa do Mundo vendo essas duas seleções em campo novamente. Ó, fique ligado aqui no canal, tem mais conteúdo para a gente resenhar. Seleção brasileira jogando na terça-feira, mercado da bola na Premier League bombando, e a gente segue aqui com as nossas rotinas de vídeos diariamente, tá bom? Volto em breve com mais conteúdo. Curtem aí o resto de final de semana. Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.